Capítulo 228. Os soldados que recentemente alcançaram o grau marechal devem estabelecer uma hierarquia com o anterior. O sistema não disse algo assim? Se ele assumisse que o general do exército era de fato o grande marechal, então Beru, que havia sido recém-promovido, estava qualificado para desafiar Belion. Só para ter certeza, Jiu mudou seu olhar para o outro marechal, mas o Cavaleiro Negro educadamente recusou a proposta. Parecia que ele não estava interessado em estabelecer a hierarquia entre os marechais. Sem surpresa, uma vez que o Cavaleiro Negro silenciosamente deu um passo para trás. O outro cara que chamou a atenção de Jiu foi Belion parado ao lado dele. O atual líder do exército de 130 mil soldados era Belion. E falando em termos de hierarquia, apenas Jiu estava acima dele como seu próprio mestre. Depois de encontrar o olhar do soberano, Belion curvou sua cabeça ligeiramente. Como ele estava na presença de seu mestre, ele havia baixado sua postura tanto quanto possível, mas ainda assim era uma boa cabeça mais alto que Tomasandre. Este gigante respondeu calmamente aos olhos questionadores de seu chefe. Eu devo seguir sua vontade, meu rei. Com a resposta do soldado, Jiu esboçou um leve sorriso. A voz da sombra era clara e muito humilde. No entanto, não foi difícil ler a mensagem entre as linhas que ele enfrentaria seu desafiante contanto que seu mestre desse a permissão. Jiu olhou furtivamente para trás e Beru, ali parado, já havia estendido todas as suas garras, enquanto visivelmente queimava seu espírito de luta. Enquanto Belion estava fazendo o melhor para mascarar sua energia mágica, Beru era o oposto. Ele não conteve nenhuma emissão de sua energia. Jiu ponderou por 1 ou 2 momentos antes de se decidir. Tudo bem, já que vocês querem tanto se enfrentar. O soberano das sombras sabia quase tudo o que havia para saber de Beru. Mas Belion era uma história totalmente diferente. Saber a extensão de seus poderes provaria ser um dado inestimável no futuro. No entanto, serei eu quem irá julgar o resultado depois que essa luta terminar. Depois de receber a permissão de seu mestre, a expressão de Beru agora transbordava em êxtase, quase chegando às lágrimas, e seus olhos começaram a brilhar intensamente enquanto ele gritava. Sinto-me humilde e profundamente honrado, ó meu rei! Para com isso, dá um tempo. Eu te agradeço, meu soberano. Se de um lado Beru comemorava sua oportunidade, por outro, Belion calmamente estava se preparando para o desafio. Antes que esses dois pudessem começar a sua batalha, Jiu precisaria confirmar algo. Ele convocou uma única peça da ira de Kamishi e carregou com um pouco de mana formando a sua aura negra. Então, ele balançou levemente em direção à floresta. O uivo negro que disparou da curta espada varreu uma parte da floresta. Porém, o dano não foi tão grave quanto ele pensava, e Jiu acenou com a cabeça enquanto guardava sua arma. Parecia que ele não iria precisar se preocupar com os arredores sendo destruídos durante a batalha dos dois marechais. Sem dúvida, o solo tinha mana o suficiente para sobreviver à guerra que se aproximava. Tanto o grande marechal quanto o marechal novato aguardavam as ordens de seu mestre, e os dois acenaram simultaneamente com sua cabeça. Estamos prontos, meu senhor. Dei-nos seu pedido, ó meu rei! Jiu sorriu e se dirigiu aos dois. Ok, tudo bem. Cheguem em suas posições. Enquanto isso, de volta à Associação de Caçadores Coreanos.
Senhor, estão exigindo que a gente divulgue um comunicado oficial. A mídia internacional ainda está nos perseguindo. O American Hunter Bureau está solicitando que a gente libere informações do atual paradeiro do caçador Sung. O Seoul Metropolitan Fire está perguntando se já podem trazer de volta os cidadãos que foram evacuados. O famoso show do Jimmy, do canal Hunter, quer entrevistar o caçador Sung. Ah, diga esse Jimmy aí e todos esses outros que ele pode até mesmo beijar o caçador Sung se ele conseguir encontrá-lo. Manda eles tentarem a sorte. O número de ligações que inundaram a Associação dos Caçadores era inconcebivelmente alto. Era um pequeno milagre que suas linhas telefônicas não tivessem quebradas ainda. O presidente Woo Jin-cho estava ocupado balançando a sua cabeça para se livrar do sono que sentia, até que ele escutou algo que seu subordinado falou. Por que as convocações do caçador Sung Ji-woo tiveram que sair de lá? As palavras desse funcionário foram marcadas por uma certa insatisfação. A sonolência que Woo Jin-cho sentia foi dissipada em um instante. Ele imediatamente fez esse funcionário ficar em posição de sentido bem diante dele. Nesse caso, você, Sr. Seong-yeon, acha que teria sido melhor se os monstros que saíssem daquele portão? É isso que você está dizendo? Ah, perdão, senhor. Eu não quis dizer isso. O subordinado não conseguiu esconder a sua agitação, e o presidente Woo Jin deixou a sua repreensão afiada a voar de qualquer maneira. Você está aí dizendo essas coisas. E se os telefonemas que você recebeu até agora não fossem de estações de TV querendo entrevista, mas sim de parentes dos caçadores que faleceram nessa batalha pedindo notícias de seus entes queridos? Você realmente acha que pode continuar trabalhando aqui com esses pensamentos? O funcionário subordinado não conseguia nem mesmo enfrentar o olhar de seu chefe. Mesmo que você fosse um funcionário da Associação dos Caçadores e contanto que não tivesse que trabalhar em campo, você nunca entenderia o que os caçadores tinham que passar durante as situações de emergência. Eles nunca iriam entender o tipo de coisa que se desenrolava dentro das masmorras. Analisando todos os cenários em potenciais que poderia ter ocorrido, o que aconteceu ontem foi o melhor resultado para todos. Ninguém se feriu, nada foi destruído, e não só isso, todos aqueles monstros foram absorvidos pela força de combate do caçador Sung Ji-woo. Quem poderia ter imaginado isso? Na verdade, ninguém poderia ter sonhado com um resultado melhor. E foi assim que Woo Jin-cho conseguiu suportar tudo com um sorriso no rosto. Mas ele ficava irritado só de pensar que havia funcionários ocupados reclamando do evento de ontem, só porque seus corpos estavam um pouco cansados. Como eles podem se atrever a dizer algo tão absurdo? Se esse funcionário falasse isso na presença de Ji-woo, o presidente Woo Jin-cho teria intensificado e dado um tapa nesse funcionário. Eu sei muito bem o quão perturbado você deve estar, caçador Sung Ji-woo. Você desapareceu de nossa frente sem falar nada. No entanto, devia haver uma boa razão para que o caçador Sung Ji-woo tivesse desaparecido assim, quando ele é um homem com um forte senso de responsabilidade. De certa forma, eu sei que você é o mais confuso com o evento de ontem, caçador Sung. Alguém já não disse uma vez que com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Essa foi uma frase de um filme que o presidente Woo Jin assistiu há muito tempo e que se repetia em sua cabeça. No entanto, essas palavras ajudaram a imaginar o fardo pesado que caía sobre os ombros do caçador Sung Ji-woo. No momento, o trabalho da Associação de Caçadores era dividir com o caçador Sung Ji-woo a carga que essas notícias tinham, até que ele terminasse de resolver a sua confusão e voltasse para dar alguma explicação. A associação teve que desempenhar um papel de escudo resistente e confiável para esse caçador. Se nós, Associação de Caçadores, não podemos nem mesmo entender o que o caçador Sung Ji-woo está passando, vocês acham que o pessoal lá fora poderão? Os funcionários que ouviram o discurso apaixonado de seu presidente esqueceram totalmente o cansaço e os cantos dos olhos umedeceram de forma rápida.
Quanto ao funcionário que havia reclamado como uma criança das criaturas que saíram do portal, ele abaixou a cabeça e se desculpou. Me desculpe, senhor. Eu fui muito imprudente. Eu sinto muito. O Jinchou, sem palavras, deu um tapinha no ombro desse cara e o fez retornar ao seu posto antes de sentar novamente. Eu me pergunto o que o caçador Sung Ji-woo está fazendo agora. Mar de árvores do Japão. Com o rosto visivelmente alegre, Ji-woo tomou distância dos dois marechais. E Ygritte veio ficar ao lado de seu mestre. Os outros soldados das sombras também se espalharam em um círculo gigante e criaram um espaço para que os dois marechais se movessem. Beru, que estava em uma das pontas do círculo, estendeu as suas garras até que elas não pudessem mais ser estendidas e gritou alto. Enquanto isso, Bellion, sem palavras, simplesmente desembainhou a sua espada. Até agora ele parecia ser um tipo espadachim semelhante a Ygritte, mas então... O olhar de Ji-woo estava fixo na espada de Bellion. A lâmina tinha um formato bastante único. Espera aí, eu posso dizer que isso é uma espada? Na verdade, a lâmina lembrava o corpo de uma centopeia no sentido que ela era composta de dezenas de seções conectadas. Como se tivessem terminado seus preparativos, os dois olharam para Ji-woo simultaneamente. Certo. Comecem! No momento em que o sinal foi dado, Beru avançou imediatamente. Ele fechou a distância com a sua velocidade incrível enquanto balançava suas garras com força. Bellion simplesmente bloqueou o ataque e deixou que a formiga passasse por ele. E então, o atual grande marechal girou para enfrentar o soldado formiga que se afastava. Os olhos de Ji-woo se arregalaram. Bellion simplesmente apontou a sua espada e esticou como uma longa cobra que voou em direção de Beru. A formiga girou com urgência e, por reflexo, deu um tapa na lâmina. Bellion usou a sua espada como chicote e lançou uma enxurrada de ataques incrédulos em seu alvo. O corpo flexível da lâmina carregava uma enorme quantidade de mana, dançou e se contorceu de acordo com o desejo de seu portador. Por outro lado, tudo que Beru podia fazer agora era se concentrar e mal defender os ataques. Enquanto assistia os ataques de Bellion, que claramente ultrapassaram o limite de uma espada, Ji-woo começou a imaginar o que aconteceria se ele fosse o oponente daqueles ataques. Quando ele imaginou tal cena, tudo pareceu desacelerar e se arrastou. Mesmo dentro desse espaço de desaceleração, a espada de Bellion permaneceu perigosamente rápida. A expressão do coreano ficou ainda mais séria. Seus olhos agora emitiam um brilho frio, seguiram e perceberam cada um de todos os golpes unidos imprevisível da dança de espada. No lado superior esquerdo, no lado direito, no lado superior esquerdo novamente, inferior esquerdo e agora embaixo. O ele de sua imaginação evitava todos os ataques distantes de Bellion, então ele cortou o soldado. Na imaginação de Ji-woo, o pescoço de Bellion rolou até o chão, e bastou simplesmente ele piscar os olhos para chegar a esse ponto. Bellion momentaneamente sentiu essa sensação gelada de seu pescoço sendo cortado e se encolheu quando ele olhou na direção de Ji-woo. Ups, foi mal, parece que eu deixei minha aura vazar. O olhar de Bellion emitia pânico, mas isso durou apenas um momento. Beru não perdeu essa abertura e violentamente deu um tapa na lâmina irritante, antes de correr como um raio na direção de Bellion. Infelizmente, contra a própria expectativa de Ji-woo, quem apunhalou a sua arma na barriga de seu oponente foi Bellion. Que reflexo inesperadamente rápido! Além disso, seu poder também é tão grande, ele é capaz de destruir tudo a cada ataque. Sim, este era Bellion, o soldado que não queria mais nada, apenas ser o grande marechal do Exército das Sombras. Ainda assim, ele não deve abaixar a sua guarda. Era um pouco chato falar de um de seus soldados dessa maneira, mas era verdade. O maior ponto positivo de um inseto era sua tenacidade. Beru de repente expandiu seu tamanho corporal, mesmo com uma espada presa em sua barriga, então ele balançou seu punho enorme na direção da cabeça de seu oponente.
A força por trás daquele soco foi tão grande que uma parte do elmo de Belion se quebrou e se espalhou como fumaça negra no ar. Imediatamente, Beryl continuou com seu segundo ataque. Não, ele apenas tentou. O pulso de Beryl foi pego pelo aperto poderoso de Belion bem a tempo. A formiga soldado tentou usar sua força física para puxar o braço, mas era uma pena, o grande marechal nem se moveu. Nesse intervalo de tempo, Belion inclinou o braço livre para trás e uma enorme quantidade de mana rapidamente se acumulou naquele braço armado. O peito de Beryl foi socado com força e ele voou para trás como uma linha reta. A onda de choque gerada pela formiga voadora varreu a floresta. As árvores foram arrancadas do chão com raízes e tudos antes de serem jogadas para o lado. Um caminho longo e reto de repente se abriu no meio de mar de árvores. Beru apressadamente abriu suas asas para impedir que seu corpo fosse jogado para mais longe. Infelizmente, assim como de alguma forma ele conseguiu se firmar, Belion já estava bem diante de seu rosto. E isso foi seguido por um poderoso golpe contra o solo. Como um meteoro caindo na Terra, uma enorme cratera abriu no chão depois que Belion pousou levemente lá dentro. E no meio desta cratera, Beryl estava se levantando apressadamente para responder ao seu oponente. Belion usou as costas de sua mão para afastar as garras de Beru e, sem nem mais nem menos, acertou a formiga soldado bem no topo de sua cabeça. Esse foi o começo de uma briga de cães. Os ataques de Beryl foram apenas no nível de interromper brevemente o equilíbrio de Belion. Cada um dos ataques de Belion carregava consigo um poder fatal. Rachaduras se formaram no exoesqueleto de Beryl como se estivesse prestes a se estilhaçar. Mesmo assim, a formiga resistiu de forma desesperada até o fim. Ela não mostrou nenhum sinal que iria desistir da luta. Ele tentou morder o ombro de Belion, mas o último simplesmente empurrou o primeiro antes de agarrar o pescoço de Beryl. Agora, imobilizado, a formiga contorceu todo o seu corpo para tentar se libertar. Mas Belion permaneceu imóvel e simplesmente concentrou a sua mana mais uma vez em seu braço livre para que pudesse atacar pela última vez e encerrar a luta. A quantidade de mana que era o suficiente para quebrar a cabeça de um dragão com um único golpe juntou e distorceu o espaço ao redor de seu braço. O punho cerrado de Belion logo voou em direção ao rosto da formiga. Mas Jiu estendeu a sua mão e agarrou o punho mortal antes disso, já que ele não queria ver a cabeça de seu soldado explodindo hoje. Chega, é o bastante. Belion percebeu que era seu soberano que parou seu punho e rapidamente retirou seu ataque. Meu senhor, me desculpe. O grande marechal ajoelhou-se apressadamente e abaixou a sua cabeça. Você fez muito bem. Jiu elogiou Belion com seus olhos por não segurar nada e exibir toda sua força. Então ele caminhou até Beryl, que estava desmaiado no chão. Meu rei, eu ainda posso. Ei, companheiro, por que você é tão decidido sobre a posição de ser um grande marechal? Eu apenas desejo me tornar um grande marechal e estar sempre ao lado do meu soberano. Jiu coçou a lateral de sua cabeça e fez a sua resposta. O grande marechal pode ficar à minha direita, enquanto você pode ficar à minha esquerda. Que tal? Só então Beru percebeu que ele ainda poderia ficar ao lado de seu mestre sem ser o grande marechal, e seus olhos se arregalaram. Eu estou profundamente honrado. Pare com isso. Deixando para trás Beryl e suas lágrimas, Jiu se levantou e cuspiu um suspiro. Mas então, outro soldado das sombras silenciosamente se aproximou dele. E esse era Ygritte, que estava ouvindo a conversa de Jiu e Beryl sem dizer nada. Meu senhor, por favor, me conceda a oportunidade de desafiar. Você pode ficar atrás de mim. Quando Ygritte perguntou cautelosamente, Jiu respondeu rapidamente como se estivesse esperando por isso. E assim, Ygritte não conseguiu terminar o resto da frase devido à perspicácia de seu soberano.
em algum lugar do espaço. É mesmo? Quer dizer que no final o soberano das sombras, aquele tolo, ousa se tornar meu inimigo? O Imperador Dragão, atualmente em sua forma humanoide, estava recebendo relatório de outros soberanos que haviam descido à Terra. Apenas a sua voz ecoava suavemente dentro da escuridão eterna. Eu vou tratar dele pessoalmente. Nenhum de vocês se move. A gente deve evitar qualquer tipo de perda futura. O Imperador Dragão analisou completamente a situação e encerrou a conexão com os outros soberanos. Este mundo, a lacuna entre as dimensões onde nada existia, foi rapidamente preenchida por um silêncio. Para os soberanos, este lugar não era diferente do inferno, já que não havia nada para se destruir. E foi por isso que o soberano da destruição, que nasceu das trevas com um propósito singular de destruir cada existência, fez o que pôde para escapar deste local. E finalmente, o dia que ele conseguiria sentir o sabor do fruto de seu trabalho estava se aproximando. O Imperador Dragão se virou e deu um comando para a escuridão atrás dele. Minhas tropas, preparem-se para a guerra! Quando isso aconteceu, dezenas e milhares de dragões do nível antigo que escondiam-se na escuridão lançaram clarões de seus olhos e rugiram em uníssono. É isso, pessoal. Muito obrigado se você chegou até aqui. Este é um canal novo, está começando agora e eu conto com a sua ajuda para fortalecer. Deixe seu like, inscreva-se no canal, que vai estar incentivando ainda mais o meu trabalho. Muito obrigado. Fui!